Muito bem, agora a gente vai começar a analisar a implementação do nosso serviço utilizando o WCF. E para isso então a gente vai analisar a nossa classe de serviço, a nossa interface de serviço que define o nosso contrato e as operações, bem como os contratos de dados, né? Então, como a gente vai iniciar então falando da nossa, ou melhor, falando das operações que tratam do status da parcela a receber. Então, para isso a gente vai analisar lá no nosso modelo o que eu não tinha falado quando eu falei do mapeamento do NHibernate, que é o seguinte. Então, toda a classe DTO, todos os nossos DTOs que são mapeados para alguma tabela e que são também retorno de função ou parâmetro de entrada de alguma das operações, de alguma operação do nosso serviço, do nosso contas a receber service, são anotados ou decorados com alguns elementos, ok? Então, além do DTO, ele tem um arquivo de HBM, ele também tem alguma característica especial que é essa anotação. Então a gente tem a primeira anotação, que é uma anotação em que eu defino que essa classe aqui, esse DTO, é um contrato de dados e que ele então é retornado no meu serviço e que ele tem, por ser um contrato de dados, ele tem alguns membros de dados, ok? E para isso então eu adiciono esta anotação e mais essas anotações aqui referentes à definição dos membros, ok? Isso em cada propriedade. Uma vez então que eu fiz essa anotação, o meu DTO fica disponível como elemento do meu serviço. E aqui então eu já estou analisando a interface do meu serviço, né? A interface que na verdade é o contrato de serviço, que também tem uma anotação principal. O contrato de serviço, ele define então a interface que é exposta pelo meu serviço. Dentro desse contrato de serviço eu vou ter as operações que são realizadas, tá ok? Então eu tenho aqui a anotação contrato de serviço e aqui eu tenho as operações, os contratos de operações. Em relação ao status das parcelas a receber, eu vou ter as 4 operações básicas: salvar, excluir, atualizar e selecionar, ok? Selecionar por lista, tá certo? Então são essas 4 operações que a gente vai analisar agora. Em contas a receber service, eu tenho então a minha classe, ela implementa a minha interface, essa interface que define um contrato de serviço e as operações do meu serviço. E aqui dentro então eu tenho as nossas operações, tá certo? Eu transformo então aqui, eu faço a implementação das operações. Então a gente vai começar pela operação de inclusão, o salvar, né? E aqui está. Salvar vai receber o nosso DTO, o nosso contrato de dados, como parâmetro de entrada. Vai então instanciar a nossa sessão, ok? Melhor, abrir a nossa sessão por meio do nosso NHibernate helper. Ele vai solicitar o elemento e vai abrir a sessão. Esse elemento aqui é a nossa session factory. Vai abrir a sessão. Uma vez que abriu a sessão, a gente instancia o nosso DAO genérico, né? Declarando a interface e o tipo, tá certo? A gente vai fazer um DAO genérico para status parcela DTO. Na sequência a gente instancia e passa a nossa sessão que foi aberta aqui em cima para o construtor do nosso DAO, do nosso NHibernate DAO. Uma vez então que a gente instanciou essa nossa variável, a gente vai chamar o método save em cima do objeto que veio de parâmetro, né? Se der tudo ok, ou melhor, na sequência então, eu vou chamar o método save, se deu tudo ok, retorna 0, chama um session.flush e retorna o resultado da minha invocação, do meu método. Tudo isso dentro de um bloco try-catch, ok? Então esse aqui é o método save. Na sequência a gente tem
método delete. Estrutura é a mesma estrutura, copiar e colar, né? Recebe um DTO, abre a sessão, ok? Após a abertura da sessão, instancia o meu DAO genérico, passando a sessão como parâmetro do nHibernate-DAO. Chama o método delete, passando a parcela que veio como parâmetro e recebe o resultado. Chama um session flush, retorna o resultado. Depois da exclusão a gente tem a atualização. Atualização, mesma estrutura. Declaração de sessão, abertura de uma nova sessão. Declaração, então, do meu DAO genérico. Instancio o meu DAO genérico passando a sessão. Chamo o método update em cima do parâmetro de entrada do método. Session.flush retorna o resultado. Muito bem. Na sequência, então, tem o select, que é o último método dessa nossa classe de status. E ele recebe também um parâmetro, né? Que é a própria parcela que eu vou usar de parâmetro na consulta, né? Então aqui está. Procedimento padrão, instancio minha sessão, ou melhor, abro minha sessão, instancio meu DAO genérico, passando a sessão como parâmetro, declaro a minha lista que vai receber os elementos do resultado de retorno e chamo o método select do meu DAO genérico, passando o elemento que veio de entrada, ok? Na sequência, retorno o resultado. Muito bem, vamos executar isso aqui. Ok, nós já vemos pelo menos o método select funcionando. Aqui está o serviço, então. E se nós observarmos aqui nas operações de status, então eu vou chamar o método, clicar duas vezes e chamar o invoke. E quando eu chamar o invoke, então vai me retornar a lista de status que foram gravados no banco, tá ok? Observar que, se nós observarmos, a gente só tem um status que foi status de parcela a receber que foi gravado. Opa, não é nessa tabela, é nessa aqui. Que está, né? Somente um status. Ok? Então, em relação ao status era isso. Na sequência a gente continua, nós continuamos analisando o nosso servidor.